Muito boa tarde, caros amigos da Rádio Mundial. É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Para que você que não me conhece, eu sou Alex Nielsen, coach, especialista e trainer em constelação familiar sistêmica e venho aí trabalhando com as constelações, com a inteligência emocional e sempre, de alguma forma, levando mais valor, mais conteúdo para todo mundo, seja através das constelações, seja através da inteligência emocional e assim por diante. Eu já quero deixar um grande beijo aqui para o Jean, para o pessoal aqui da Rádio Mundial, que sempre me recebe com um carinho enorme, enorme, e já passar o meu WhatsApp aqui para vocês, porque durante o programa eu vou distribuir alguns e-books aí para vocês. O meu livro, Despertar Emocional, é um livro que fala sobre constelação familiar, que fala sobre inteligência emocional e como você pode aplicar essas duas técnicas, essas duas filosofias na sua vida, no dia a dia. Não é um livro técnico, é um livro para você poder usar, para você poder crescer, evoluir na sua vida como um todo, profissional, pessoalmente. E aí eu vou estar distribuindo esse livro, né? Na verdade, eu vou estar distribuindo o primeiro capítulo desse livro para você aí de forma digital em versão e-book. É um livro que está sendo publicado agora pela editora Madras, então eu quero mandar um grande abraço aí para a editora Madras, e dentro de 2, 3 meses no máximo, nós vamos ter aí nas livrarias de todo o país o livro Despertar Emocional. E hoje, né, mais uma vez trazendo o tema de constelação familiar, né? O que a constelação familiar ela pode ajudar a gente, né? Como que ela pode nos ajudar e como ela vem nos ajudando? Eu não vou entrar em questões muito técnicas, mas eu quero dizer que a constelação familiar, ela vem nos ajudar a dar clareza, a nos posicionar perante a nossa vida, né? Muitas vezes nós nos encontramos em certos padrões de vida, em certos padrões de repetição, de problemas, de questões financeiras, emocionais, enfim, assim por diante, e parece que a gente patina e não sai do local. E quando nós vamos abrir isso dentro de uma constelação familiar, nós percebemos que tem uma questão com a mãe, tem uma questão com o pai, existe um emaranhado, como nós falamos, um vínculo com algo que está te prendendo, que está te pesando. Isso acaba gerando uma série de outras questões. Agora, a constelação familiar, ela vai poder ajudar você em todos os sentidos? Ela vai fazer milagre na sua vida? Claro que não. Na verdade, nem a constelação familiar e nem qualquer outro tipo de técnica. Não que ela não é boa e não que não existam outras técnicas boas, existem sim. Só que para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer, superar obstáculos, superar problemas pelos quais nós passamos na nossa vida, nós temos que aprender primeiro a olhar para dentro de nós. E hoje, quando nós falamos de constelação familiar, nós falamos de olhar para dentro de nós. Nós estamos falando de olhar para nosso interior, para nós mesmos. Por exemplo, muitas pessoas às vezes vêm até os meus workshops, grupos, encontros, que seja de constelação familiar, e vêm com uma expectativa, né? Olha, eu quero trabalhar tal coisa porque eu tenho um problema com a minha mãe, eu tenho um problema com o meu pai, eu tenho um problema com o meu relacionamento, com o meu trabalho, não importa. E aí o que acontece? A pessoa ela chega na constelação, vamos colocar um caso aqui, eu quero trabalhar a minha vida financeira não anda, eu trabalho, mas as coisas não vão, ou eu tenho uma melancolia muito grande, um sentimento de tristeza muito grande, e isso não passa de jeito nenhum. E aí quando a gente vai abrir a constelação familiar, e a constelação familiar trabalha dentro dos campos mórficos, dentro de uma ressonância energética, e aí o que ocorre? Percebe-se que tem uma questão com a mãe, uma questão com o pai, que tem um vínculo com o irmão, com o tio, ou seja, perdão pessoal, tô com a garganta ruim, desculpa, gente. Quando nós percebemos esses tipos de vínculos, e a constelação ela nos mostra esse emaranhado, primeiro ponto, quando nós vimos isso, nós estamos tendo a oportunidade de começarmos a mudar. E o segundo ponto é, o quanto você está olhando para isso de forma que você pode mudar isso daí. Você já percebeu que muitas pessoas que falam assim, isso é complicado, isso é muito complicado, e normalmente quando a pessoa fala que é complicado, na sequência vem, isso é difícil, ou seja, essa questão, esse problema, esse processo é muito complicado, eu não consigo fazer, e a pessoa bate em cima dizendo que aquilo é complicado. E aí o que acontece? Quando nós olhamos para a palavra complicado, quando nós olhamos para, quando a pessoa chega e fala, eu não vou poder passar por isso, ou eu não consigo passar por isso porque isso é complicado,
o que você percebe? Você percebe que a pessoa simplesmente não tem solução. Porque a própria palavra, a própria ressonância que a pessoa cria com o complicado, né, com o estar complicado, acaba impedindo, acaba bloqueando ela de tudo à sua volta. Então, nós sabemos sim que existem momentos, processos pelos quais nós passamos na vida que são realmente trabalhosos. E eu acho que essa é a palavra certa. A palavra certa é trabalhoso. Porque quando nós falamos que algo é trabalhoso, quando nós olhamos para uma determinada situação e percebemos que aquilo é complexo, mas é trabalhoso, nós conseguimos ver um início, um meio e um fim. Ou seja, por mais trabalhoso que seja, se eu me dedicar, se eu tiver foco, se eu conseguir realmente me aprofundar, né? Ah, não deu certo, vou tentar de novo. Não deu certo agora, vou tentar de novo. Não, peraí, deixa eu montar uma estratégia, deixa eu ver, deixa eu pensar novamente. Ele é trabalhoso. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, né, início de ano, né, normalmente todo mundo começa a fazer exercício, quer colocar o corpo em forma, colocar o peso em forma, né, Jean? Eu e o Jean já estamos na nossa busca pela forma aqui. E aí o que acontece? Você passa muito tempo sem fazer exercício e quando você começa primeira, segunda, terceira semana que você ali está se dedicando, está se focando em fazer aquele exercício, ele é mais complicado, ele é mais trabalhoso. Ou por quê? Porque você não está acostumado com aquilo. Então você vai ter que criar uma rotina, você vai ter que criar, você vai precisar de ajuda para levantar, você vai precisar criar todo um processo, mudar mudar toda a sua fisiologia para que você então possa realmente adquirir essa nova rotina, adquirir esse novo processo. E aí quando passa 2, 3 meses, você olha para trás e fala, realmente hoje eu caminho todo dia, eu faço exercícios todo dia, só que lá atrás foi trabalhoso. Então, quando nós falamos, quando nós começamos a pautar que aquilo vai ser complicado, que aquilo não vai ter como, não tem solução, eu já estou condicionando a minha mente a não trabalhar com aquilo. Eu já estou condicionando a minha mente a dizer que aquilo não tem solução. E mesmo quando a gente olha dentro, quando a gente pega uma situação dessa e coloca dentro de uma constelação familiar, e a pessoa ela já vem com aquilo, né? De aquilo é complicado, o meu relacionamento é complicado, o meu trabalho é complicado, né? A pessoa ela já está naquele momento se boicotando, ela já está se bloqueando e não está se permitindo evoluir, crescer, né, e até prosperar naquele caminho. E quando eu falo de prosperidade, eu não falo de dinheiro, eu falo de ser próspero, de ser abundante. Dinheiro é uma consequência. Então, quando nós olharmos para essas situações complexas, né, trabalhosas, nós temos que olhar e falar, é trabalhoso, mas se eu me dedicar, se eu tiver foco, clareza, eu vou chegar até lá, eu vou conseguir. E muitas vezes quando a gente abre isso na constelação, como eu falei agora, nós percebemos, a constelação ela vem nos mostrar o quê? O porquê que nós não conseguimos seguir adiante. O que está nos travando? E a partir desse momento é que nós começamos a entrar numa nova ressonância, numa nova sintonia para mudar esse nosso caminho. Mudar primeiramente internamente e depois externamente. Você que acabou de sintonizar a Rádio Mundial, anota o meu WhatsApp, é o 011 98762 3692. Manda um oi para mim que você vai receber um e-book com os primeiros capítulos, com o primeiro capítulo do meu novo livro que está sendo lançado agora pela editora Madras. E também vai poder fazer parte aí da minha lista VIP, de outros canais de comunicação que eu tenho, no qual você vai receber conteúdo sobre constelação, sobre psicologia positiva e inteligência emocional, que vão agregar muito na sua vida. Então, me procura no Facebook como Alex Nielsen, ou então no YouTube, Alex Nielsen Constelação Familiar. Voltando ao nosso tema, falando sobre as constelações, falando sobre como a gente pode levar a vida de uma forma mais leve, primeiro tira essa palavra complicado da sua mente quando você estiver de frente com uma situação que é trabalhosa. E coloque a palavra trabalhosa. Coloca aquilo vai ser trabalhoso, mas eu vou conseguir passar por aquilo. Existe um início, um meio e um fim. Agora, o que nós temos que compreender é que todos nós, não importa quem quer que seja, temos o direito, nascemos para sermos felizes. Nascemos seres extremamente
criativos. Nós somos seres criativos. Nós somos seres inteligentes. Somos seres que podemos aprender a cada momento, a cada passo, com tudo que está à nossa volta. Então, quando você se depara com essas situações, primeira coisa que você tem que olhar também é o quê? Que você nasceu para progredir, você nasceu para evoluir. E se você ficar na mesmice, ficar sempre chorando as pitangas, ficar sempre olhando para a desgraça, para o leite derramado, você não vai conseguir mudar a sua estrutura energética que está à volta, você não vai conseguir mudar a sua ressonância e você só vai atrair esses pontos, só vai atrair obstáculos, a verdade é essa, você só vai atrair obstáculos na sua vida. Então, entenda uma coisa, todos nós somos seres criativos. Então vamos começar a usar a nossa criatividade, vamos começar a usar a nossa inteligência para podermos sair dessas situações, né? Eu tive uma última constelação, vou contar esse pequeno caso aqui. Uma pessoa ela veio com uma questão muito, mas muito forte com relação a trabalho. E essa pessoa, não vou citar o nome dela aqui agora, na constelação, todos os trabalhos pela qual ela passava, ela fazia tudo direitinho, ela respeitava as regras da empresa, só que ela sempre tinha um problema de relacionamento interno. Ou seja, na cabeça dela, ela veio com a seguinte questão: todo emprego que eu entro, eu sempre sou colocada de lado, eu sempre sou excluída, eu sempre sou rejeitada e no final eu acabo não aguentando e acabo pedindo demissão ou acaba sendo mandada embora porque ela acaba não conseguindo se socializar dentro. Isso já vinha acontecendo já há pelo menos uns 6, 7 anos. E quando foi colocado na constelação essa questão, foi nítido para ela, eu acho que isso é magnífico quando a gente olha na constelação familiar, que ela conseguiu perceber dentro dos movimentos com os representantes que ali aconteceram, que, na verdade, a forma como ela se colocava perante as pessoas, a forma como ela se colocava perante os chefes, a forma como ela se colocava perante o próprio trabalho, que era uma forma de arrogância, uma forma de prepotência, e isso não era algo explícito, ela não era uma pessoa, quando você conversa com essa pessoa, você percebia que ela não era uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, mas a forma como ela olhava para aquilo tudo é que começou a criar uma ressonância em volta dela de exclusão. Então ela olhava, por exemplo, para o trabalho como algo que era muito pequeno para ela, que ela tinha que ter algo maior. E eu não estou dizendo que nós não temos que ter ambição. Nós temos que ter ambição e nós temos sempre que buscar o melhor para nós. Mas quando nós estamos diante de uma oportunidade, nós não podemos olhar para aquela oportunidade e simplesmente falar: essa oportunidade é muito pouca para mim, ou essa oportunidade não vale nada para mim. Pelo contrário, nós temos que olhar para aquela oportunidade, sim, saber se ela é válida para você ou não, mas agradecer a ela e falar: essa é a oportunidade que eu tenho para mim no momento. Entender que neste momento, o que eu estou passando, o processo pelo qual eu estou passando, essa é a melhor oportunidade que eu tenho. Então, se eu não conseguir ter esse olhar de igualdade, né, de entender que eu naquele momento preciso daquilo e aquilo é perfeito para mim naquele momento, para eu aprender, para eu evoluir, não importa, eu não vou conseguir ir à frente. O final dessa constelação com essa pessoa foi magnífico porque ela, em 40 minutos mais ou menos de constelação, talvez um pouco menos, ela conseguiu ter um estalo, um insight de vida e algum tempo depois ela me procurou falando: Alex, eu estou me socializando com a empresa, socializando com as pessoas e a minha forma, o meu ponto de vista com as pessoas dentro da empresa mudou. E o que é melhor, o fato de eu ter mudado o ponto de vista, a forma de eu ter mudado a forma como eu olhava para as pessoas, para a empresa, para o trabalho, para mim mesma, inclusive, ela falou para mim, fez com que as pessoas mudassem a forma de olhar para mim. Então, às vezes, a forma como você se posiciona perante os outros pode estar sendo o seu maior obstáculo. O maior obstáculo. E eu sei que você que está me ouvindo e muitas outras pessoas que você conhece, né, já passaram por isso. Quantas vezes nós nos deparamos com situações que realmente
a gente fala, mas eu tô certo, eu tô em ordem, eu tô fazendo tudo direitinho. E quando parece que a gente consegue ter uma visão de fora, a gente percebe, nossa, olha a forma como eu me importei, olha a forma como eu tava, olha como eu desdenhava aquilo. Então, tudo isso é muito importante, a gente sempre tá muito de olho, muito atento a isso daí. E, obviamente, né, quando eu falo que nós somos seres que nascemos para ser felizes, nós temos que entender que nós somos perfeitos do jeito que nós somos. E se nós estamos nesse momento passando por um problema, por uma questão, por uma situação trabalhosa e não complicada, nós temos que entender que isso é um momento no qual nós estamos tendo uma oportunidade de nos encontrarmos, uma oportunidade de reconhecer em nós pontos fracos, defeitos, e até qualidades que nós talvez não estejamos vendo em nós mesmos. Então, quando você quer ajudar o outro, quando você quer, de alguma forma, contribuir com o outro, você só pode fazer isso de fato quando você contribui consigo mesmo. Se você não conseguir olhar para si mesmo e começar a reconhecer cada passo, cada momento pelo qual você passa como uma evolução no seu caminho, uma proposta de evolução, né? Ou seja, uma oportunidade de você conseguir realmente olhar aquilo e mudar, gerar a sua transformação, muito dificilmente você vai conseguir olhar para frente, você vai conseguir olhar para o outro e muito menos olhar para a vida, né? Muito menos você vai conseguir ter prosperidade. Como é que eu posso conseguir ter prosperidade? Como é que eu posso ter uma vida mais leve, né, em 2019, falando de 2019 agora, se eu não consigo olhar para mim, se eu não consigo me permitir? Então, pare de se criticar tanto, pare de criticar tantos outros, pare de julgar tantos outros, né? E quando eu falo parar de julgar, de criticar, eu não quero dizer que você vai simplesmente, existe uma fórmula mágica que você vai estalar os dedos e simplesmente vai deixar de criticar e julgar. Não. Julgamentos e críticas nós fazemos a todo instante. A todo momento nós estamos criticando, nós estamos julgando, só que o que faz a diferença não é o ato de julgar e criticar, perdão, mas sim o que você faz a partir do momento que você percebe que está tendo esse ato. Então, vamos supor, eu acabei de sair daqui do estúdio e fui entrar no carro e de repente eu vi uma pessoa mal vestida e falo assim, nossa, que pessoa mal vestida. O meu ponto é, tudo bem, eu tive essa crítica, eu tive esse julgamento, mas esquece isso, isso não faz parte de mim. A pessoa deve ter um motivo para estar daquele jeito. Então, quando a gente começa a olhar por esse lado, começa a tomar providências a partir do momento que a gente percebe que está criticando e julgando, aí sim, nós começamos a criar uma mudança muito, mas muito grande na nossa vida.